Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de novembro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba. Demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela casa podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos no estudo de número 70 da Revista Espírita do ano de 1860. E nesse estudo, Kardec vem trazer o seguinte tema: História do Maravilhoso, pelo senhor Luiz Figuier. Segundo artigo, vide a revista de setembro de 1860. Então já teve um artigo em setembro de 1860 falando sobre esse tema e nós vamos dar continuidade nele agora. Poderia ler para nós, Pereira? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí ao nosso estudo, né? De dezembro de 1860. História do Maravilhoso. Falando do senhor Luiz Figuier, em nosso primeiro artigo, procuramos descobrir, antes de tudo, qual era o seu ponto de partida. E demonstramos, citando textualmente suas palavras, que ele se apoia na negação de qualquer força que seja fora da humanidade corpórea. Suas premissas devem fazer pressentir sua conclusão. Seu quarto volume, em que deveria tratar especialmente da questão das mesas girantes e dos médios, ainda não tinha aparecido. E nós o esperávamos para ver se ele daria desses fenômenos uma explicação mais satisfatória que a do senhor Gilbert de Lambelle. Lemo-lo com cuidado, e o que ressaltou para nós com mais clareza foi o fato de o autor haver tratado de um assunto que absolutamente não conhece. Não necessitamos de outra prova disso, além das duas primeiras linhas, assim concebidas. Antes de abordar a história das mesas girantes e dos médios, cujas manifestações são inteiramente modernas, etc. Como ignora o seu Figuier que Tertuliano fala em termos explícitos das mesas girantes e falantes? Veja que interessante, né, Pereira? Estava me recordando, né, desse texto que o Luiz Figuier ele trouxe, né? E ele trouxe de uma forma bem materialista, né, possível ali, todas essas questões mediúnicas, e ele tinha participado de uma única sessão espírita, né, e tentou trazer todo um tratado sobre o assunto. E Kardec se detém até aqui na primeira linha só, né, que ele falou, né, vamos descer assim, só na primeira linha, que diz o seguinte, né, antes de abordar a história das mesas girantes e dos médios, cujas manifestações são inteiramente modernas. Mas como assim modernas, né? Não surgiu em 1850, né? Isso aí sempre existiu. Né? E aí Kardec vem tentando desconstruir ele, tentando não, conseguindo, né, desconstruir ele, e é uma das coisas que a gente sempre traz aqui no estudo, que essa questão da comunicabilidade dos espíritos, né, questão da reencarnação, não são invenções do espiritismo, mas sempre existiram e em inúmeras religiões, né? Até mesmo linhas filosóficas não tidas como religiões acreditavam nessa questão da comunicabilidade e também da reencarnação. Então não é uma coisa moderna, não é uma coisa criada pelo Espiritismo e muito menos por Kardec. Isso que o Kardec coloca aí é um ponto bem interessante das pessoas quererem, né, ser especialista em determinado assunto, né, sem nunca ter estudado, aprofundado, né.
Isso a gente vê não só na filosofia espírita, mas em outras linhas também, mas na filosofia espírita é bastante comum, de quando em quando aí aparece um que nunca participou nem do grupo mediúnico, eu já vi vários aí, ou que não conhece, nunca trabalhou no magnetismo, por exemplo, o magnetismo é o que mais recente aconteceu, e começam a criar teorias e conceitos aí, como se fossem especialistas, né? Baseado em textos só, sem nunca ter dado um passe, né? Ou, como que ele disse ali, eu já vi algumas pessoas quererem criticar estudos de mediunidade sem nunca ter participado dentro de grupo mediúnico, né? Como é que pode, né? Então, ele coloca um ponto ali que ele, e a maneira que ele aborda, né, inclusive, eu acho que aí deve ser o caminho, né? A gente vê aí recentemente, aí, de tempo em tempo, aparece alguns querendo atualizar o espiritismo. Mas atualizar, para você atualizar alguma coisa, você tem que conhecer, né? Então você vê alguns ditos querendo ser especialistas, pegando palavras, textos, sem nunca ter estudado profundamente toda a doutrina espírita, né? Antes de você querer modificar alguma coisa ou dar uma opinião mais, né, conclusiva, você tem que ter estudado. Falar, poxa, não, eu estudei aí 20, 30 anos, tantos anos aí estudando constantemente em grupos, né? E aí a pessoa ter uma certa, vamos dizer assim, credibilidade para dizer que pode sugerir alguma coisa, né, de mudança, né? Então esse Luiz Figueira aí era bem nessa linha, né? Desses tipos aí que querem criticar alguma coisa sem conhecer, né? E a forma como Kardec vem trazendo sempre suas análises, eu acho muito interessante, que Kardec vem explicando em forma de perguntas, né? E essas formas de perguntas, a pessoa mesmo, lá o interlocutor com quem ele está, né, se dando ali se dando debate, a pessoa mesmo vai se respondendo e vai vendo que a afirmação que ela fez é uma afirmação totalmente incorreta, né? Então, ou seja, a resposta já está dentro da gente, mas às vezes a gente não quer enxergar. E aí Kardec incita, em forma de perguntas, né, essa resposta, e a pessoa vê que o que ela falou foi uma completa besteira. Isso uma maneira da filosofia, né? A filosofia é assim, né? Perguntas e respostas, pergunta e resposta. Então, essa maneira aí é uma maneira interessante, porque é a maneira de você, pelo menos, pensar, né? Quando você pergunta, tem que fazer outras. Se o outro quiser raciocinar. Mas eu acho a maneira mais. A questão que foi matada no Livro dos Espíritos, fantástico. Eu tenho estudado recentemente ele novamente, numa sequência, e aí a gente vem buscando. Aí você pega, começar a ler as questões do meio lá e do fim, para ver se tem alguma coisa que contradiz com as primeiras, né? Aí você percebe a coerência, né? Você fala, poxa, mas nada sai fora da coerência, porque quem escreve, seja o espírito que faz ali pergunta e resposta, aí você sempre está buscando uma resposta que possa contradizer uma pergunta, uma resposta que foi dada lá atrás, né? Por outros espíritos, e você não percebe isso, né? Então você começa a estudar, você começa cada vez mais, vamos dizer assim, interessar e aprofundar para você saber que grandeza que tem essa filosofia, né? E essa maneira que o Kardec colocou. Né? Você foi muito feliz ali na tua afirmação quando você diz, né, que esse modo de abordagem do Kardec, de devolver algumas afirmações com uma bateria de questionamentos, é quando o seu interlocutor quer raciocinar também, né? Porque se a pessoa não quer ali se aprofundar nos questionamentos que eles estão fazendo, que o Kardec estava fazendo, a pessoa ia ficar ali com a afirmação dela como sendo correta, né? Então ele lógico, aí vamos voltar lá para a época de Kardec, aí a parte onde vários, né, houve um aumento da questão de pensadores, né, de intelectuais e tudo mais, né? E aí uma das críticas que você faz, que eu também concordo, que é a questão de estudar por apostila, né? Que você já pega um texto, pegando o Espiritismo, é um texto que Kardec tentou, né, codificar em 5 livros e mais ali o que é o Espiritismo, de uma forma mais resumida, e assim, a gente sabe que é um pedacinho só do que é realmente a parte espiritual, né?
E aí a gente vê que às vezes vem uma apostila de 30 páginas, 40 páginas e um resumão do Espiritismo, né? Quanto de coisa vai ficar faltando nisso tudo? E aí é óbvio, pessoas que gostam mais desse tipo de situação mais mastigada, né, de uma apostila ou só de um vídeo e não vão ali na obra, na fonte, não vão se dar ao trabalho de pensar sobre esses questionamentos. E aí teria acabado o debate, né? Teria totalmente acabado o debate. Eu até a época, no estudo do Evangelho, eu fui muito crítico com isso, então eu queria estudar o Evangelho. Aí a pessoa queria estudar o Evangelho, mas pegou o Evangelho segundo não sei de quem. Peraí, eu acho que você pode até fazer uma abordagem, mas primeiro você tem que ler o Evangelho. Você tem que ler o texto, aí depois discutir com um grupo, e depois você vai analisar o que um outro pensou. Porque senão você está valorizando, você está buscando já o que o outro está pensando e está esquecendo de você pensar e raciocinar se você concorda ou não. Né? Então é muito comum acontecer isso. Então a pessoa vai pegar estudar o livro dos médios, vai pegar a interpretação, já vi isso, já, não, mas tem que pegar a interpretação que fulano tem que. Não, mas eu quero ver o que o Kardec falou primeiro. É que nem estudar o livro dos espíritos, né? Eu vou pegar a resposta lá, número 1, que é Deus. Eu quero ver o que. Mas vamos ver o que o outro falou, o que o outro pensou. Mas peraí, primeiro vamos analisar nós aqui, né? Do grupo. Depois vamos chegar, porque senão você fica preguiçoso, né? Você não quer raciocinar a tua lógica. Então, ele já fez isso aí, perguntas e respostas. As pessoas têm preguiça de ler o que está escrito ali, já vai pegar uma interpretação que, mas fulano interpretou isso, aquilo, aquilo. Não querendo desmerecer o outro, não. Mas será que nós somos tão ignorantes, assim, somos tão analfabeto que não podemos ter as nossas conclusões mesmo, discussão, né? Outro ponto de vista, né? Então, eu acho muito interessante isso, voltar ao estudo do Espiritismo nas suas premissas básicas, que é isso, né? Ler o texto, pelo menos, né? Ler, discutir, depois você pode até ver, mas fulano pessoa assim, que você concordou, né? Não já indo já direto, que você falou da apostila, né? Que a apostila é isso, né? Você pega o resumo do outro. A conclusão que o outro tirou daquilo lá e passa para você. Isso é um problema sério, porque se há qualquer desvio pequeno ali, isso vai multiplicando, vai perdendo a essência, né? É de preguiçoso, na verdade. É de pessoas que não querem pensar, né? Não querem analisar. Realmente, e como a questão de exercício, né? O pensamento crítico, o pensamento lógico, ele só se desenvolve treinando, né? Ninguém nasce pensador, nasce filósofo, nasce intelectual. Isso se adquire, né? Treinando. E esses debates que a gente incita sempre aqui, nem sempre a gente concorda, né? Às vezes a gente discorda, né? É para aumentar o debate, porque como Kardec fazia, ele não lia só o que ele gostava, né? Ele viu que ele não gostava também, as críticas, e eram a partir das críticas, como ele sempre falou, que os críticos foram os maiores divulgadores, né, da doutrina espírita. Por quê? Porque eles iam criticar, não sabiam o que falavam, criava curiosidade na população, a população vinha, daí, como a equipe lá da cidade parisiense era muito preparada, ficava deslumbrada com tudo aquilo e era uma divulgação feita por inimigos, assim dizendo, né? Não acontece. Eu vou te dar um exemplo assim para você. Nós aí em tema de magnetismo e do sonambulismo aí, da emancipação da alma, o desdobramento que as casas espíritas usam. Então, como havia uma rejeição muito grande, existe até hoje uma rejeição muito grande de alguns determinados segmentos aí da doutrina espírita, aqui no Paraná, principalmente, em outras regiões, o que nós fizemos? Nós estudamos. Quer dizer, é aquilo que você falou, se não fosse isso, eu não estudava, né? Porque se nós chegássemos e falássemos lá e todo mundo concordasse, não. Aí eu pensei, não, mas isso não pertence, isso não é aquilo aí, então vamos estudar. Aí nós acabamos recentemente um estudo aí, acho que nós estudamos aí uns 3, 4 anos, 5 anos, estudando direto, questões ligadas ao sonambulismo, buscando em todas as obras de Kardec, né? A Sônia está aqui, ela sabe disso que estão falando, e assim como o magnetismo, como nós tínhamos que demonstrar claramente a ligação do magnetismo com o espiritismo, que está dentro da obra, nós aprofundamos, nós entramos lá na obra inteira e fomos buscando onde que tinha, onde Kardec colocava em Revista Espírita, em Livro dos Médios, na Gênesis, no Evangelho, para todas as questões. Então, é bem nessa linha que você falou.
Parece negativo, mas para mim é um ponto. Eu, principalmente, gosto muito disso. Eu não gosto quando eu falo e o outro concorda. Mas será? Quando o outro discorda, aí o que vai acontecer? Eu vou buscar mais ainda, né? Vou aprofundar, e posso até chegar à conclusão que a minha linha de pensamento estava errada. Eu acho que essa é a maturidade que nós temos que ter de dizer, puxa, realmente, olha, eu sei que estava errado. Mas o contraditório xinga, né? Quando você quer, né? Quando você tem a pessoa interessada, você a estudar, incentiva você a estudar e buscar. E foi isso que nós fizemos mesmo, estudando, né? Buscando. Quantos anos nós estamos estudando aí? Eu mesmo, pessoalmente, a Sônia também, eu sei disso. A gente busca dentro da doutrina espírita, das obras básicas, das obras complementares, todas essas fundamentações disso. Se não fosse isso, ficaria uma coisinha muito, muito frouxa, né? Muito simples. Né? É assim mesmo, bacana isso. Acho que isso aí nós já lemos, né? Eu acho que ele começou ali. Tá, vamos aí mesmo. Então, ele pergunta: como ignora o Sr. Figueiredo que Tertuliano fala em termos explícitos das mesas girantes e falantes? Ele está dizendo já que Tertuliano já falava. Que os chineses conheciam esse fenômeno desde os tempos imemoriais. Aí o Sr. Figueiredo diz que é coisa moderna, né? Quer dizer, que é Kardec que inventou, né? Que é praticado pelos tártaros e siberianos. Ele pergunta. Que há médios entre os tibetanos? Que os havia entre os assírios, os gregos e os egípcios? Que todos os princípios fundamentais do espiritismo se acham na filosofia sânscrita. Assim sendo, é falso avançar que tais manifestações são inteiramente modernas. Os modernos nada inventaram a respeito, e os espíritas se apoiam na ancianidade e na universalidade de sua doutrina, o que deveria ter sabido o senhor Figueiredo, antes de pretender fazer sobre ele um tratado ex-professo, e do latim, né, que é com verdadeiro conhecimento de causa. Nem por isso sua obra deixou de receber as honras da imprensa, que apressou em homenagear esses campeões das ideias materialistas. Como vemos atualmente, né? Interessante, né? Veja como essas questões, né, estão pegando Kardec, 170 anos atrás, né? Se mantêm iguais, né? As pessoas vão lá, escrevem qualquer bobagem, jogam, a mídia aceita, né? E aí, né? Elevam num pedestal aquilo que foi escrito, e aí quem estava correto, que nem no caso era Kardec, sofre, né? Para tentar desfazer aquela mentira que foi publicada. Isso já dá para perceber claramente aí que desde os primórdios sempre foi assim, né? Existia sempre uma imprensa, naquela época era imprensa rudimentar, né? Escrita aí e tal, mas sempre de interesse, né? Porque, claro, tudo interesse em algumas questões, né? Então eles vinham para o lado que era mais interessante para eles, né? De vender, de colocar tudo. Então, como é que eles iam apoiar uma coisa de Kardec que tinha de graça, né? Filosofia, caridade, coisas ligadas assim, né? Então ele preferia o outro que, né? Dava notícias, dava melhores, né? E essa questão de valorizar o título, né? Acadêmico, até hoje, né? Ele é PhD, ele é especialista, e às vezes a pessoa não tem noção, porque ela estuda uma coisa muito restrita ali, e aí se diz especialista, né? Numa área que às vezes é muito maior do que aquilo que ele estuda, né? A gente sabe. E aí, é especialista. E às vezes ele nem é especialista naquela área, mas ele é especialista em outra coisa e acho que pode dar a sua opinião naquela outra área, né? Foi o que o Kardec começou no texto dele, criticando, na primeira linha dele, né? Que ele vai criticar uma coisa que ele nunca nem o Lero falou, e nós fizemos nos estudos anteriores, que ele participou, acho que de 1 ou 2 sessões, né? Do Espiritismo, já ficou especialista em tudo isso. Como?
É que por isso que saiu tudo aquele comentário que eu estava falando antes, né? Como é que a pessoa pode ser especialista se ele participou 1 ou 2 vezes lá só dentro do grupo mediúnico e já é expert em tudo isso? É complicado isso, né? E tirando a questão das ciências exatas, né, que por isso que já tem o nome, que são exatas, o resto é tudo muito experimental, né, de experiência e de questão de pensadores que você segue, né? Então, hoje nós vemos, né, aí no mundo atual, né, pessoas muito inteligentes que seguem um lado, pessoas muito inteligentes que seguem outro lado, né? E é um debate aí de duas pessoas inteligentes, mas que têm ideologias diferentes, né? Então, lógico que se o Luiz Figuier quisesse desmoralizar lá o espiritismo, ele ia ter condições de pegar pensadores, os bispos da época, que iriam denegrir lá tudo que estava acontecendo. Mas, como não é uma ciência exata, não tem muito certo e errado nisso que está fazendo, né? Tem quem se aprofunda mais no estudo, né? Então, para que Figuier conseguisse debater de igual nível com Kardec, ele ia ter que, no mínimo, se aprofundar tanto quanto Kardec se aprofundou. Aqui se apresenta uma reflexão cujo alcance não escapará a ninguém. Disse Figueiredo, né, que nada é tão brutal quanto um fato. Ora, eis um que tem bem o seu valor. É o extraordinário progresso das ideias espíritas, as quais nenhuma imprensa, nem pequena, nem grande, prestou o seu concurso. Quando ela se dignou falar desses pobres imbecis que pensam ter uma alma, em que essa alma, após a morte, ainda se ocupa dos vivos, não foi senão para gritar socorro contra eles e os enviar ao manicômio. Perspectiva pouco encorajadora para o público ignorante do assunto. O Espiritismo não entoou a trombeta da publicidade, não encheu os jornais de anúncios pomposos. Como é, então, que sem barulho, sem estardalhaço, sem apoio dos que se arvoram em árbitros da opinião, ele se infiltra nas massas e, segundo a graciosa expressão de um crítico, cujo nome não lembramos, depois de ter infestado as classes esclarecidas, agora penetra nas classes laboriosas? Que nos digam de que maneira, sem a utilização dos meios ordinários da propaganda, pôde a segunda edição do Livro dos Espíritos esgotar-se em 4 meses? Disse que o povo se entusiasma com as coisas mais ridículas. Seja, mas a gente se entusiasma com o que diverte, uma história, um romance. Ora, o Livro dos Espíritos não tem absolutamente a pretensão de ser divertido. Não será porque a opinião geral encontra nessas crenças algo que se desafia a crítica? O senhor Figueiredo encontrou a solução do problema. É, diz ele, o amor do maravilhoso. E tem razão. Tomemos a palavra maravilhoso na acepção que ele lhe empresta e estaremos de acordo. Em sua opinião, estando a natureza contida inteiramente na matéria, todo fenômeno extramaterial se deve ao maravilhoso. Fora da matéria, não há salvação. Consequentemente, a alma e tudo quanto lhe atribuem seu estado após a morte,
Tudo isso pertence ao maravilhoso. Como ele, chamemo-lo maravilhoso. A questão é saber se esse maravilhoso existe ou não. O senhor Ferguier, que não gosta do maravilhoso nos contos da Carrochinhas, diz que não. Mas o senhor Figueiredo não faz questão de sobreviver a seu corpo. Se despreza a sua alma e a vida futura, nem todos partilham seus gostos. E não é preciso, por isso, que ele desgoste os outros. Há muitas pessoas para as quais a perspectiva do nada encanta muito pouco e que esperam encontrar lá em cima ou acolá pai, mãe, filhos ou amigos. O Sr. Figuier não dá importância para isso. Gostos não se discute. Por instinto, o homem tem horror à morte. Convenhamos que o desejo de não morrer completamente é muito natural. Pode-se mesmo dizer que esta fraqueza é geral. Ora, como sobreviver ao corpo se não possuímos esse maravilhoso que se chama alma? Se temos uma alma, ela há de ter algumas propriedades, porquanto, sem propriedades, não seria coisa alguma. Infelizmente, para certas pessoas, não são propriedades químicas. A alma não pode ser introduzida num vidro para ser conservada. Nos museus de anatomia, como se conserva um crânio. Nisto, o grande obreiro certamente errou, por não havê-la feito mais palpável. Provavelmente, ele não pensou no senhor Figueiredo. Kardec também era bem, né? Sarcástico até, né? Ele dá umas cutucadas assim, né? Não, é igual assim, às vezes, brincando, né? Às vezes a gente comenta assim, não, Deus. Eu brinco assim, às vezes, quando eu tô fazendo algum serviço manual, né? Aí tá com um martelo numa mão, prego na outra, e precisa pegar outra coisa, né? Eu falei assim, putz, mas Deus devia ter feito gente com pelo menos 3 braços, né? Pô, fica faltando um ali. Quer criar, né, um defeito na criação, por quê? Porque a criação e as leis universais da forma como tá não atendem ao meu pensamento. É muita petulância, né? É que nós sempre pensamos no Kardec, naquela pessoa sisuda, assim, né? Naquela pessoa séria, ele era sério, né? Mas ele tinha um humor, assim, né? A gente vê, assim, nos textos dele, várias passagens, a gente vê esses textos dele, assim, né? Dessa maneira, assim, de descontraída de falar até, né? De escrever, né? E ele continua, ó. Seja como for, de duas, uma. Essa alma, se existir, vive ou não vive após a morte do corpo? É alguma coisa ou é o nada? Não há meio termo. Vive sempre ou por algum tempo? Pergunta, né? Se deve desaparecer em dado momento, pouco importaria se fosse imediatamente, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Nem por isso o homem seria mais avançado. Se vive, faz algo ou nada faz. Mas como admitir um ser inteligente que nada faz, e isso por toda a eternidade? Sem ocupação, a existência futura seria muito monótona. Não admitindo que uma coisa inacessível aos sentidos possa produzir quaisquer efeitos, o senhor Friguier é conduzido, em razão de seu ponto de partida, à conclusão de que todo efeito deve ter uma causa material. Eis porque coloca no domínio do maravilhoso, isto é,
da imaginação todos os efeitos atribuídos à alma e, em consequência, a própria alma, suas propriedades, seus efeitos e gestos de além-túmulo. Os simples que creem na tolice de querer viver após a morte, naturalmente gostam de tudo quando satisfaz os seus desejos e vêm confirmar as suas esperanças. Daí porque amam o maravilhoso. Até agora se contentavam em dizer-lhes: nem tudo morre com o corpo. Ficai tranquilos, nós vos damos nossas palavras de honra. Sem dúvida, era muito tranquilizador, mas uma pequena prova não estragaria o negócio. Ora, eis o que o Espiritismo, com seus fenômenos, vem lhes dar esta prova. Ai, e eles aceitam com alegria. Aqui uma parte do texto, acho que é interessante, porque nós costumamos dizer, né? Ah, não sei, nunca ninguém voltou para me contar. É comum isso, né? Mas voltou sim, veja quantas pessoas já voltaram para nos contar, mas se você não quer acreditar, né? Ah, vamos pegar aí as linhas que não acreditam nessa comunicabilidade. Ah, nunca ninguém voltou. Eu falei, voltou, mas se você continuar negando, aí você nunca vai escutar o que a pessoa voltou para te contar. É simples assim. Então, o Espiritismo dá prova dessa pré-existência da alma, dessa utilidade, né, que é uma das coisas que mais reconforta a gente, é de saber que você não vai estar lá, seja no céu ou no inferno, como pregam as religiões, inútil, né? Ah, pela eternidade, mas pela eternidade fazendo o quê? Não, tá lá, tocando harpa, sei lá, né? Enfim, a inutilidade, a ociosidade é uma das questões que não cabe na criação divina, né? Você vai falar se por ficar lá 1 ano, né? 2 anos, mas eternidade, olha a palavra eternidade, né? Olha, lá, só lá, tranquilo. Não faz sentido nenhum, né? E aí vem quando ele começa, quando ele fala na questão da imortalidade, que ele fala do Fouquier, né? Aí ele vem trazendo todos aqueles questionamentos que nós falamos sempre com as pessoas, as perguntas que as pessoas vêm fazendo para nós, né? Ele trouxe bem aquelas perguntas que a gente faz lá, quem somos, para onde, vamos dizer, para onde vamos, né? Porque essa é a pergunta básica, que vamos depois da morte, né? E aí, a certo ponto, as pessoas acreditam, mas aí vem os questionamentos que você falou, né? Puxa, mas ninguém nunca me falou, nunca, é verdade, não. Aí vem o Espírito Santo mostrar isso. E aí ele colocou uma palavra muito bacana ali, que eu acho que tem que ser por aí, que ele falou da universalidade, né, da resposta. Então ele não buscou uma resposta, ele buscou a universalidade. Ali ele deixa, no começo do texto lá, ele deixa esse critério, né? Então se você quer ter colocar, não foi o espírito que veio aqui, falou aqui na casa, falou lá, não sei lá, falou ele usava na África, na América do Sul, na Europa, para todos os lugares, pegava as comunicações e criava o texto. Então essa questão das provas mais é a universalidade, né? Ah, mas se acontecesse só aqui em Paris, epa, então não teria dúvida, né? Mas ele fazia questão disso, de buscar a universalidade. E é essa questão que nós tínhamos discutido aqui, inclusive, nos outros estudos nossos, nós estamos falando sobre isso, uma carência hoje do movimento espírita disso, né? De trazer essas informações, criar-se grupos, criar algumas questões que precisam ser analisadas com profundidade e colocar em várias regiões, né? Estou falando em termos de Brasil, em termos de Paraná, em termos de Brasil, e pegar respostas em várias regiões onde que as pessoas não se conhecem, né? Onde você não conhece o médium, onde você não conhece o grupo, você não conhece quem está lá, e aí você vai comparar, se houver a universalidade, porque aí você tem credibilidade naquelas. Eu acho que o movimento espírita está carente nisso, né? Eu estou falando até no movimento espírita regional nosso aqui, do Paraná e do Brasil,
que está no mundo, não sei nas outras partes do mundo, mas você tem que começar por um micro, né? Uma micro-região, depois da micro-região você põe uma maiorzinha para você ir chegando. Senão você fica sempre naquela dúvida, que nós só não comentamos isso. Fica na mão de um, dois médios, e fica com a verdade ali, se outro questionar, peraí. Nas outras regiões do mundo, na verdade, existem por conta de brasileiros que foram para lá e implantaram uma casa espírita, né? Porque aquele movimento francês original acabou completamente na Europa, né? Então, qualquer casa que exista lá é um vínculo daqui, do Brasil, né? Nos Estados Unidos, Portugal, França, pouca coisa, né? E porque o restante ficou ou materialista ou seguindo, como nos Estados Unidos, um espiritualismo moderno que não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? É verdade, isso é uma questão bem interessante de ser discutida, né? De universalidade, né? Eu valorizo muito essas questões, né? Porque senão fica sempre a opinião de um, dois, só, três, e aí, né? Ah, tá, mas e... Vamos ver a opinião. É aquela questão que a gente sempre fala, endeusam, né? Embora essa tenha sido sempre alguma ideia que o Kardec combateu, né? Endeusam um médium e acham que tudo que vier por aquele médium é verdadeiro. E não é assim, né, que o Kardec ensinou. O Kardec diz que mesmo o médium muito experiente pode receber algumas coisas que são falsas, né? Isso é perigoso isso, porque aí toda uma doutrina vai seguir um caminho errado, porque acha que aquele médium está correto sempre. E às vezes não é nem questão de má fé do médium, porque às vezes o espírito que está vindo ali também, ele também não tem conhecimento, né? E aí ele aceita também daquele espírito. Mas isso que eu digo, mas aí acho que tudo que vem, porque aquele é um médium já experiente, então tudo que vier por ele é porque é bom. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com o médium, né? O Kardec deixa claro que às vezes o médium experiente é testado também, para testar o seu orgulho, testar a sua própria experiência, né? E não pode aceitar tudo, né? Tem que passar tudo pela... e não é comparado, né? Porque, não, na verdade, não... quem faz comparação, né? Das obras do Chico com mais alguém, do Divaldo com mais alguém, né? Um ou outros tem, assim, né? Que são parecidos e tal, mas, na verdade, só é aceito o que é naquela linha. O que vier de linha diferente não é nem analisado. Não, mas veja, isso aqui está diferente do que veio pelo médium lá mais famoso. Então, é porque não está certo. Já é descartado, né? Por esse critério, e não pelo critério da universalização ou do raciocínio, sei lá, né? Eu até recentemente, eu gosto, estudo, que nós falamos que estudamos bastante em cima da doutrina espírita, e eu gosto de pegar outros autores. E aí, o que eu vejo em termos de universalização? Que uma outra pessoa, um outro que está praticando, fazendo alguma atividade similar, e está chegando nas mesmas conclusões parecidas, né? Estamos falando aqui em questão de sonambulismo aí, né? Que eles consideram desdobramento aí. Eu, recentemente, comecei a ler uns livros, e cheguei, peguei um livro lá, comecei a estudar, falei, puxa, mas isso aqui tem muita identificação com aquilo que estão estudando dentro do espírito, é bem idêntico. Isso dá uma certa credibilidade, que não foi uma coisa que foi criada por uma linha só, né, que as mesmas pessoas repetindo. Então você fala, então o que está falando tem sentido. É que nem quando nós estamos estudando o sonambulismo, pega o coronel de Rorschach, que talvez não eram pessoas espíritas, e pega os espíritos. Aí você começa a analisar e ver, e fala, poxa, mas ele chegou na mesma conclusão, sem ter esse viés, né, vamos dizer assim, porque às vezes a gente, quando a gente entra na doutrina espírita, pega aquele viés só daquilo que a gente está estudando, né? Então, às vezes, a gente começa a estudar outras obras, outras linhas, até nas linhas desses quânticos, aí não querendo se aprofundar, mas aí você vai pegando alguma linha, algum raciocínio que comprova aquilo que o próprio Kardec está falando, que os espíritos estavam falando, de uma maneira diferente, da maneira deles, né? Então, isso é universalização também, né? É o que o Kardec fazia, ele estudava os outros autores, né? Para você chegar para tirar aquilo que é proveito. Falar, apenas ele não... Se essas pessoas... Até às vezes eu fico imaginando, puxa, mas se essa pessoa tivesse estudado, né, o espiritismo, quanto que não desenvolveria essa linha de pensamento, né?
Mas ela dá essa credibilidade, porque não é uma pessoa, né, que estudou em cima daquela linha que senão você fica muito taxativo também, né? Tem que abrir um pouquinho mais a mente. Bacana isso. Esse era um dos questionamentos que eu ia fazer e a Sônia já acabou respondendo, de que se era só no Brasil ainda que o espiritismo é forte, né? Porque a gente não ouve muito falar assim de espiritismo fora do Brasil, para ver o quanto todo aquele esforço que foi feito, né, em queimar livros de Kardec, em desmerecer a doutrina, para algumas religiões serviu, né? Para algumas religiões ela foi praticamente abolida, né? Não conseguiu se desabrochar. Eu acho que foi por conta teve muita perturbação política, né, naquela época, logo depois do Kardec, imperador e essas coisas, e depois vieram duas guerras mundiais lá, onde exatamente na França, né, foi destruído um monte de coisa lá. E aí, durante muito tempo, foi proibido. Já no tempo do Kardec já era complicado, porque a gente vê algumas coisas, né, que não podia fazer certo tipo de reunião, tinha que pedir permissão para isso, para aquilo. E outras situações foram vindo, né, que não se podia fazer reunião, então foi acabando mesmo, né, essas coisas. E daí com a guerra, então, acabou totalmente. Infelizmente, né. Eu conheço uns conhecidos aí que têm parentes aí em Portugal. Lá existe um movimento espírita, mas é que nem a Sônia falou, é ligado aos brasileiros que está indo bastante brasileiro para lá, que vão formando tudo. Mas é uma linha diferente. E nos Estados Unidos, lá também, ele fica mais com uma coisa espiritualista, né? Os americanos têm a linha própria deles, eles estudam muito esses fenômenos, né? A gente vê aí pelos livros, tudo. Mas eles aí Mas que é tá, tudo eles estudam espiritualista, diferente. estudam o fenômeno, mas não ligam com a doutrina, com a questão do evangelho, com os ensinamentos de Jesus, nada disso. A parte filosófica mesmo, que nós estudamos, da caridade, os não utilizam, eles usam mais para resolver as questões deles, né? Então é diferente. Mas eles estudam até mais que nós nessa parte. Eu acho que se houvesse essa junção do que nós estudamos nessa parte aí da filosófica, da caridade, tudo aí, com essa parte que está faltando para nós aqui do estudar o fenômeno em si, né? Aí daria um desenvolvimento muito grande, né? Eu acho que falta um pouco disso, né? Você imagina trazer um pouquinho dessas ideias dos americanos de estudar a parte do fenômeno com o que nós fazemos hoje, né? Que alguma coisa ainda está carente no Brasil de mas é o sistema que foi montado, né, de federação, que daí só um núcleo lá que estuda, decide e passa para os outros, assim, as regras gerais. Não é obrigatório, mas são regras gerais, e eles tentam passar para os estados, e aí a coisa fica só naquilo, né? Se alguém sai fora, dependendo do estado, se é mais rígido ou não, já é ridicularizado, descriminalizado, marginalizado, né? Não, tem que seguir aquela, embora não seja uma coisa assim, não vou te descredenciar por isso. Oficialmente, mas moralmente, a pessoa fica descredenciada. Fala isso, mas você acha? Não, mas não é aceito, né? Quando fala que não é aceito, pô, aí complica bastante. Eis todo o segredo da sua rápida propagação. Torna real uma esperança. A de viver e, melhor que isto, de viver mais feliz. Ao passo que vós, seu Figueiredo, vos esforçais para lhe provar que tudo isso não passa de uma quimera, de uma ilusão. Ele levanta coragem, vós a abateis. Acreditais que entre os dois a escolha seja duvidosa? O desejo de reviver após a morte é, pois, no homem, a fonte do seu amor pelo maravilhoso. Isto é, por tudo quanto se liga à vida de além-túmulo. Se alguns homens seduzidos por sofismas
puderem duvidar do futuro, não creias que tenha sido voluntariamente. Não. Porque essa ideia lhes inspira pavor. E é com terror que sondam as profundezas do nada. O Espiritismo acalma suas inquietudes, dissipa suas dúvidas. Aquilo que é vago, indeciso, incerto, torna-se uma realidade consoladora. Eis porque, em alguns anos, deu a volta ao mundo, pois todos querem viver, e o homem sempre dará preferência às doutrinas que tranquilizam aqueles que o apavoram. Voltemos à obra do Sr. Figueiredo. Aqui só vamos discordar de Kardec aqui um pouquinho, né? Ele tranquiliza, né? A doutrina espírita, ele tranquiliza aquilo que apavora, se você tem o intuito de uma melhoria contínua, né? Porque, né, se você, tô com a vida assim e não quero melhorar e tal, uma próxima reencarnação te dá mais medo do que qualquer outra coisa. Então, isso que eu acho formidável dessa lei universal, que é a vida que a gente passa aqui, ela é uma fase, mas a vida do espírito ela é contínua e ela não dá saltos. Então, não queira colher uma coisa diferente, reencarnações futuras, que você não tenha plantado agora. E isso, eu já conversei com pessoas, e isso assusta, às vezes, a pessoa, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você se apegar em ir na igreja, ou ir no culto, e fazer ali o que manda a igreja, e acreditar num céu, e aí depois daquilo eu fui para o céu, do que acreditar que depois daquilo tem mais uma vida para tentar mais alguma coisa, para tentar mais alguma coisa. Isso assusta, já vi, conversei com pessoas que me falaram exatamente isso. Não, até faz sentido. Mas eu prefiro assim porque, nossa, imaginou se não for para o céu e ter que voltar e tudo de novo, isso aqui, não sei se eu aguento. O Jesus perdoou, né? Jesus te perdoou, meu. Perdoou, acabou, né? O Espiritismo vai dizer assim, não, se você seguir os ensinamentos de Jesus, aí você conseguirá salvação, entre aspas, você conseguirá uma evolução, né? Mas também essa ideia das pessoas que pensam assim é porque elas não conhecem profundamente a filosofia espírita. Porque é aquela ideia do castigo, né? Que acha que você fez, que a lei de Talião, até estava tendo uma questão, estava lendo até hoje de manhã, estava lendo a pergunta da lei de Talião, que no livro do Espírito pergunta, né? Porque as pessoas acreditam que você vai, a espada, quem feriu com a espada será ferida, aquela coisa do castigo que traz, né? Mas aí o próprio Espírito respondendo ali, ele fala, não, mas isso aí é uma questão da justiça divina, que ela você terá que passar por circunstâncias para você sentir aquela dor que você fez pelo outro lá, mas primeiro você tem ali não está bem assim a resposta, mas lendo um pouquinho da parte das expiações, na parte final do livro, lá está lá as questões de Santo Agostinho, acho que coloca, que a expiação ela começa assim, você se arrepende, você começa o aprendizado, você começa a reparação, você não precisa sofrer, né, daquela maneira do castigo, aquela questão de dar toda essa oportunidade para você vamos dizer assim, se reequilibrar perante a divina, ajudando aquele ou outros das situações semelhantes que você fez. Depois que você passar por tudo isso, que daí vem a prova. Aí é que está a questão, que você vai ter que passar por uma experiência dolorosa para ver se você realmente aprendeu a lição. Então, aí aquela questão que muito foi colocada, que é até uma crítica da maneira, até em termos de tradução, algumas casos assim, que Deus castiga. Deus não castiga. Um castigo, assim, que não dá a entender que ele está impondo. Ele pode, vamos dizer assim, por amor que ele tem para a pessoa, se a pessoa persiste, colocar umas dificuldades, as consequências de uma vida sofrida por imposição, para que a pessoa se desperte. Mas não é um castigo. Entendeu? É a consequência da teimosia de não querer mudar por muito e muito tempo. Até lá na pergunta, até vou buscar ela depois, está lá assim, Deus só vai interferir depois que você persistir e começar a prejudicar muito os outros,
E daí sim, mas ele vai dar toda a oportunidade da pessoa sozinha se arrepender. Aí se a pessoa pensa, que você falou assim, que está pensando que o espiritismo, ser espírita, se você acreditar nisso, que vai ter um castigo, eu fiz hoje, não tem castigo nem premiação, né? Não premia, não dá nenhum... Né? Então, aí por isso que tem que estudar, né? É a questão disso. Senão fica aquela questão assim, os próprios espíritas do castigo, né? Voltemos à obra do Sr. Figueiredo. É interessante. E digamos, de começo, que seu quarto volume, consagrado às mesas girantes e aos médios, em 3/4 partes, está cheio de histórias que não lhes guardam nenhuma relação, de maneira que o principal ali se torna acessório. Cagliostro, né? O caso do colar, que ali figuram, não se sabe por que a moça elétrica, os caracóis simpáticos, ocupam 13 capítulos em 18. É verdade que essas histórias são tratadas com um verdadeiro luxo de detalhes e de erudição, que os fará lidas com interesse, pondo-se de lado qualquer opinião espírita, sendo seu objetivo provar o amor do homem pelo maravilhoso. Busca ele todos os contos que o bom senso, em todos os tempos, já haviam dado o seu justo valor. Se esforça por provar que são absurdos, o que ninguém contesta. Exclama: eis o espiritismo fulminado. A dar-lhe ouvidos, poder-se-ia crer que as proezas de Cagliostro e os contos de Hoffmann são artigos de fé para todos os espíritas, e que os caracóis simpáticos têm toda a sua simpatia. O Sofriguier não rejeita todos os fatos, longe disso. Em sentido oposto a outros críticos que pura e simplesmente negam tudo o que é mais cômodo, pois o dispensa qualquer explicação. Ele admite perfeitamente as mesas girantes e os médios, mas os atribuindo em larga escala à trapaça. A senhorita Fox, por exemplo, são insígnes prestigitadoras, porque foram ridicularizadas pelos jornais americanos, pouco elegantes. Chega mesmo a admitir o magnetismo como agente material bem entendido, o poder fascinante da vontade e do olhar, o sonambulismo, a catalepsia, o hipnotismo, todos os fenômenos de biologia. E se tenha cuidado. Ele vai passar por iluminados aos olhos dos seus confrades. Mas, consequente consigo mesmo, quer tudo reduzir às leis da física e da fisiologia. É verdade que cita algumas testemunhas autênticas e das mais honradas em apoio dos fenômenos espíritas, mas se estende com indulgência sobre todas as opiniões contrárias, sobretudo as dos sábios, como o senhor Chevreul e outros, buscam provas na matéria. Tem grande estima a teoria do músico estalante do senhor Joubert e comparsas. Sua teoria com a lanterna mágica da fábula peca num ponto capital. Perde-se no labirinto de explicações que demandariam outras explicações para serem compreendidas. Um outro defeito é que cada passo é contraditada por fatos que não pode explicar e que o autor silencia por uma razão muito simples. É que não os conhece. Ele nada viu ou pouco viu por si mesmo.
Numa palavra, nada aprofundou de visu, com a sagacidade, a paciência e a independência das ideias do observador consciencioso. Contentou-se com relatos mais ou menos fantásticos, encontrados em certas obras que não primam pela imparcialidade. Não leva em consideração os progressos que a ciência fez desde alguns anos. Ele a toma em seu começo, quando marchava tateante, e cada um trazia uma opinião incerta. É prematura, estando longe de conhecer todos os fatos. Absolutamente como se quisesse julgar a química de hoje pelo que era no tempo de Nicolas Flamel. Em nossa opinião, por mais sábio que seja o Sr. Figueiredo, falta-lhe a primeira qualidade que se exige de um crítico, a de conhecer a fundo aquilo de que fala. Condição ainda mais necessária quando se quer explicá-lo. Não o acompanharemos em todos os seus raciocínios. Preferimos indicar a sua obra que todo espírita pode ler, sem o menor perigo para suas convicções. Só citaremos a passagem na qual ele explica a sua teoria das mesas girantes, que resume mais ou menos a de todos os outros fenômenos. Deixamos para a próxima semana? Deixamos para a próxima semana para ver o que o senhor Luiz Figuier fala sobre as mesas girantes. Interessante a preparação da pessoa, a gente pensa assim, já falamos de várias vezes já, né? Kardec foi um cara, um espírito, né? Preparado que veio para essa obra, né? Porque, puxa, a sagacidade, a inteligência dele, o raciocínio, é fantástico, né? Falta isso hoje, né? Falta isso. Não só nas filosofias, nas linhas religiosas aí, mas nas linhas de liderança, de tudo, né? Hoje tá muito carente de pessoas assim, né? Com essa sagacidade de raciocínio, de montar, né? Contrapor ideias, né? De uma maneira tão clara, né? Tão vista. É bem preparado para isso mesmo que veio aqui, né? Encerramos, então? Bom, pessoal, tá aí. Para aqueles que nos acompanharam hoje, fica aí o convite para a próxima semana darmos continuidade a esse estudo, né? E aqueles que começaram a estudar a Revista Espírita hoje, que vão lá e voltam a estudar os estudos anteriores, até essa linha aí do Figueiredo, tem outro estudo dele atrás, né? E para conhecer toda essa linha aí. Bom, pessoal, então, como sempre fazemos, aproveitamos esses nossos momentos de encerramento para fazermos uma sintonia de gratidão e amor a Deus, que nos concede sempre essas oportunidades encarnatórias, e até mesmo as dificuldades que nos alcançam, sejam essas dificuldades na área religiosa, familiar, social. Então, aí, jamais podemos esquecer que está a justiça divina nos instigando a mudanças. E que possamos nós refletirmos sobre tudo isso que está acontecendo. Principalmente hoje estamos passando por algumas dificuldades institucionais no nosso país, mas que esses fatos sirvam, primeiramente, para que possamos aprender e a nos mudarmos, a nos prepararmos para
após nosso aperfeiçoamento, influenciar outros para que também não possamos nos acovardar das nossas opiniões, das nossas ideias, ouvindo, discutindo e conversando. Por isso, sempre temos que agradecer a Deus, que tudo tem aprendizado. Às vezes, Ele nos permite que esses aprendizados sejam através da dor, do sofrimento, mas tudo serve para a melhoria futura. Por isso agradecemos. Agradecemos Jesus, nosso mestre querido, que jamais podemos esquecer que Ele é o nosso timoneiro mor da nau terrena. Ele está, por mais que a terra possa sacudir, balançar, mas o timoneiro é Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho que nos dá o caminho. E assim também tem muitos e muitos amigos espirituais que atuam, aqueles abnegados, obreiros do Cristo, que atuam para nos intuir, nos ajudar a arrumarmos as melhores soluções. Que possamos ser assim ativos, não instigadores de ódio, mas de respostas, de caminhos, de propostas. Por isso agradecemos a todos, agradecemos a doutrina, os amigos espirituais que dedicaram a essa codificação que nos traz tantos conhecimentos. Queridos amigos, querido Jesus, que a luz, que o amor possa voltar na nossa pátria, amada Brasil. Por isso, queridos amigos, pedimos e oramos para que retorne a harmonia. Que assim seja.